Olá, tudo bem? Bom, como vocês observaram, álcool, gel, máscara, devemos ter um cuidado especial em nossa vida neste momento de transformação do mundo. Água é o medicamento que eu mais prescrevo aos meus pacientes, juntamente com o Oxygen Plus, porque sabemos, dentro da terapia integrativa da medicina natural, que manter um terreno limpo e nutrido é um dos primeiros medicamentos para se ter uma vida plena com saúde em abundância. Hoje nós vamos trabalhar aqui uma resposta à colega Maria, do grupo dos Gêneros. Ela mandou as imagens do seu paciente, uma pessoa, por sinal, de uma beleza incrível, de uma cor negra, uma face ovalada, muito bonita. Bom, nome José Carlos dos Santos, nascido dia 25/5/1970. Por coincidência, dia e mês é o mesmo dia do meu aniversário, embora com anos de diferença aqui, né? Muito boa a composição da ficha, sexo, altura, peso, nome da mãe, religião, o que a mãe tinha, tá? Profissão dessa pessoa, do José Carlos, né? Militar, bombeiro militar e terapeuta acupunturista. Medicamento que ele tem de uso, tá? Bom dia, também em agosto de 2018, quer dizer, há 2 anos atrás, sofri um acidente de carro e fraturei a L2. Chamou muita atenção essa parte da L2 e depois nós vamos observar juntos na íris. E no mesmo ano, em junho, sofri uma decepção no casamento, que está se arrastando até hoje. Acho que o emocional está abalado. Então, José Carlos é esse ser humano que está à nossa frente, de cor negra, sexo masculino. Observe bem a face dele. Não é? O que chama a atenção em você na face dele? Para mim, o que mais me chama a atenção são os lábios do José aqui, com essa parte voltada para cima, que isso me indica que a vida deve ser boa e não sofrida, não é uma pessoa ciumenta, isso eu observo na distância entre as sobrancelhas, entre o ciumento e o não ciumento. A parte das narinas são retas, isso me indica uma pessoa que dentro de um estado normal é tolerante. Algo que eu não consegui observar foram as orelhas dele, né? Mas vamos ver quando a gente observar ele de lado. O que me mostra é uma face de uma pessoa de ação. Quando nós dividimos a face em duas partes, olha, observa aqui novamente, para você entender o slide que você viu nesse instante. Observa que aqui, ó, o lado direito, porque você está observando ao contrário, é mais para trás do que o lado esquerdo. Isso já me indica alguma coisa em uma pessoa. Não é? Então, se eu tenho o lado direito, vai haver um movimento para o cérebro esquerdo. Quando eu divido as duas partes faciais dele, meio a meio, me surge essa parte aqui, ó. O lado direito fica bem mais inchado. Isso me diz que quanto mais eu vou à horizontalidade, mais eu agrego as coisas em mim e não sou tanto de desabafar. O lado esquerdo, ó, é bem mais fino e bem mais alongado, tá? Aliás, o lado direito, olha, vamos nos corrigir juntos aqui, ó. Esse aqui é o lado direito, esse aqui é o lado esquerdo dele. Então, o lado direito é mais afinelado, mais para cima, mais esticado. Observamos o tônus da pele. Ele não dá uma diferença muito grande entre esquerda e direita. Isso me indica uma pessoa que pode ter um bom equilíbrio masculino e feminino. É uma pessoa muito amorosa e carente. Isso é interessante. Que tem uma dificuldade de se desligar, de se desgrudar de situações passadas. Essa aqui são as íris do José. Tá? Uma íris muito legal, um hematógeno puro. Tá? Temos a íris direita e a íris esquerda. Toda vez que eu observo o meu paciente, eu vou observar a fisionomia dele, a linguagem corporal, a forma que ele tem, que ele revela o conectivo dele, tá? A cognição,
Após isso, eu vou transferir as íris do meu paciente para o Iris Make. Já tinha feito aqui anteriormente a ficha dele, né? Cliente, vamos buscar, vou colocar aqui junto, é a penúltima ficha, porque nós vamos observar dois pares de íris hoje, ó. José Carlos, sexo masculino, data de nascimento, profissão, religião, peso, altura, tratamento, que foi o que eu já descrevi anteriormente lá, tá certo? Agora, quando é feito a ficha do cliente, nós vamos para o atendimento. Lembre-se que nós estamos falando da parte dos gêneros, tá? Ó, cadastro de clientes, buscar clientes. Novamente, eu venho aqui, vou até lá no final. Se eu quiser colocar o nome dele lá em cima, também vai da mesma forma. Aqui estão as íris do José Carlos. Íris direita, íris esquerda. Qual é o centésimo que essa pessoa está vivendo? Eu posso vir aqui e tirar as minhas dúvidas. Quer dizer, nos 50 ou 56 anos, nós temos já um declínio da vida, diminui fase hormonal, a pessoa muitas vezes fica mais dependente dos outros, não é? Então, eu conhecendo o centésimo, eu já tenho um diálogo também com o meu paciente. Defino e peço para definir a íris dominante esquerda, hemisfério cerebral direito. É uma pessoa mais emocional. Recorde a imagem que você tem na sua mente em relação à face do José Carlos, não é verdade? Ao definir a íris dominante direita, eu venho aqui. Isso é uma sequência que eu faço no meu atendimento, tá? Peço para visualizar em tela cheia. Já começo tirando algumas dúvidas, modificando a parte principalmente, tá, da coloração, profundidade de sinais. Você lembra que ele teve um acidente há 2 anos atrás e comprometeu a L2? A L2 corresponde aos 27 anos. Se aqui eu tenho 30, eu vou voltando. Aqui eu estou nos 27. Será que ele teve algum evento traumático aos 27 que não foi resolvido e daí esse sinal provocou esse acidente? Será que ele teve outro acidente aos 27 anos? Observamos o grau de profundidade. Enquanto eu vou observando a íris, você observa que os números estão correndo lá em cima. Ó. Deu uma paradinha agora no 52. Ó. Opa, foi todo ele bem rápido. Onde é que eu tenho os sinais mais profundos? Ó? Observa que é na parte inferior. Observa que eu tenho uma OPI2, uma pessoa metódica, que tem carência de manganês, cobre, e ele está abalado desde 2 anos atrás, de um acidente, um problema no casamento. Ele não é uma pessoa que tenha doenças graves. Muitas vezes o menos é mais. Terceiro ponto, está acompanhando? Grau de vitalidade. Eu gosto muito de vir aqui, ó, e dar um zoom. Fica mais fácil para nós analisarmos essa íris. Depois eu vou colocar a situação aqui dele, ó, para integrar e observar a área sistêmica, o seu grau de vitalidade. Estou enquadrando. Nesse primeiro ponto, nós não definimos a banda do sistema nervoso autônomo. Posicionamos na banda do sistema nervoso autônomo. Pedimos para fazer a análise. Eu, como tenho uma especialidade em psico, neuroendócrino, imunologia, normalmente eu vou sempre observar de primeira mão o sistema nervoso cerebral desta pessoa. Olha, enquanto estava te explicando isso, em menos de 2 minutos, eu tenho a operação realizada com sucesso. Tem algum sinal que te chama atenção nessa íris? Aqui eu tenho um raio solar. O que corresponde a esse raio solar? As costas. Ah, eu tenho um outro sinal aqui embaixo, joelho. Como é que está o joelho do José Carlos? Eu posso perguntar para ele, mas não foi esse o motivo que ele veio fazer a consulta, tá? Faço toda essa análise, venho aqui, sistema nervoso cerebral. Tem um comprometimento na pineal, pituitária, a medula dele está contraída.
e a sexualidade está mais em baixa. Um homem de 50 anos é um homem jovem. Onde é que eu acho a pineal dessa pessoa? Na mente inerente, ó. Impulso sexual, tem também um raio solar, tá? Parte do equilíbrio dele, parte de locomoção. Então ele está reprimindo o que existe dentro dele em relação a sentimentos. Será que nós, trabalhando com os gêneros, nós conseguimos melhorar esses sentimentos dele? Será que as energias que estão comprometidas dentro dele podem melhorar? Observe esse achatamento que eu tenho aqui embaixo. Esse aqui é um achatamento que nós estudamos no Eneagrama Irídio, que é o 9. É uma pessoa que busca a paz, a tranquilidade. Ela não quer se incomodar. Sabe aquela pessoa que paga para não brigar, até desiste das suas coisas? Ah, não, é melhor assim, ó, não ter confusão. Eu sofro, mas sofro calado. Esse é o nosso paciente, o José Carlos, tá? Então, cada sinal, cada parte. Depois nós observamos que ele tem um sinal aqui que não é um gerotoxon, mas é de coloração mais azulada. Isso significa que a circulação dele é comprometida, e isso nós conseguimos observar também pela constituição que é hematógena, não é? A constituição hematógena, ela tem um comprometimento do fígado e da circulação sanguínea, tanto que, como se o fígado dele não tem um bom metabolismo, gera o colesterol, ok? Eu acho muito interessante quando você vai observando o grau de vitalidade, tudo que você puder anotar, sair mais perguntas em relação a essa íris, melhor ainda. Agora eu vou observar o tempo na vida dele, tá? Como é que é feito isso? Ó, grau de reflexologia traumática, tá certo? Posiciono a linha horizontal e vertical no centro da pupila. Daí eu vou na banda do sistema nervoso autônomo dele, começo a fazer toda a circulação, aí um pouquinho mais reto. Não é uma banda fácil, né? Aqui onde é que nós falamos da idade dos 27, 28 anos, depois aos 30 anos. Quando eu observo cada sinal, ó, cada situação, às vezes eu estou indo aqui pela minha experiência, tá? Observando cada sinal e onde é que é o mais importante. Pronto. Olha, deu aqui embaixo na L4, olha. Recusa da sexualidade. O que está acontecendo com a sexualidade dele? O que ocorre com a aceitação dele? Como é que funciona? O que ele está suportando? O que ocorre no amor de Eros, que é aqui embaixo? Ele teve um problema com casamento, lembram-se disso? Então, será que ele vai resolver esse problema ou vai deixar isso continuar novamente? A L2, eu quero voltar aqui, dorsal 1, ó, dorsal 2, D12, L1, L2, onde é que ele teve o problema com o acidente de carro, certo? Um sentimento de humilhação e medo de dizer não. Isso foi com que idade? Aos 27 anos. Será que um evento traumático do passado pode influenciar no futuro? Será que se ele tivesse resolvido esse problema dos 27 anos, teria ocorrido o acidente? Será que ele está repetindo um padrão do pai dele? Vocês sabem melhor do que eu que, através da íris, nós temos 9 energias, nós estudamos os gêneros, né? Criatividade, matriz, na verdade, ó, criatividade, matriz, fogo do coração, assertividade, expansão, tem mais? Transcendência, tá? Parte da vontade moral,
da espiritualidade, do fundamento. Se eu tenho esse trauma aos 30 anos, temos que perguntar se ele lembra de alguma coisa, se foi difícil ou se teve algum evento. Aqui ele não está tendo gratidão e já vem com um problema que dá um deslocamento aqui embaixo, tá? De um sinal aonde se rompe o anel tetânico. Quando eu faço a constelação familiar e os gêneros, eu pergunto para essa pessoa: papai ou vovô teve algum problema de relacionamento com a mamãe ou vovô com vovó? Existiu algum caso parecido com o seu na família? É interessante a gente perguntar. Toda pergunta me leva a uma resposta e a um tratamento melhor. Então, aqui eu tenho um raio solar. Eu posso ter tido problema no casamento aqui nos 48 anos, tá? Que corresponde a essa vértebra quinta dorsal? E será que deu um outro reflexo aqui embaixo? Como é que eu posso ajudar um ser humano a se transformar? Qual que é o maior medo do José Carlos? Isso eu pergunto para vocês, para que nós possamos ajudá-lo. Quando nós trabalhamos principalmente nos gêneros e na área da criatividade, nós temos dois medos nesse trauma, tá? O medo da crítica e o medo do abandono. Será que o José Carlos tem mais medo da crítica ou mais medo do abandono? Uma pergunta interessante, não é verdade? Para fazer para quem? Para o José Carlos, ou nós observarmos na íris. Então vamos lá, ó. Nós estamos observando as reclamações do José Carlos. Nós fizemos em tela cheia e profundidade de sinais. Depois nós observamos a área sistêmica. Agora nós estamos observando a parte do maior evento traumático, tá certo? Mas eu saber algo não resolve tudo, tá? Eu deixei aqui separado para vocês quando ele fala em relação ao acidente de carro da vértebra L2, separei aqui, ó, coluna vértebra L2, que eu falei anteriormente. O que que significa a L2? Um sentimento de humilhação. Será que o José Carlos já passou por algum sentimento forte de humilhação? E o que que a terapia Flor de Íris faz nessa vértebra também? Tá certo? Vencemos a codependência. O José Carlos é muito, muito dependente das pessoas em volta dele. Ele precisa se libertar destes sentimentos. Tá ok? Vamos voltar lá, ó. Aula dos gêmeos, eu separei aqui para vocês. Observem mais uma vez. A face do José Carlos, ela dividida dos dois lados, o lado direito e o lado esquerdo. Pessoal, nós vamos ter um curso maravilhoso com o professor Dr. Silvano Esguário sobre linguagem corporal e fisionomia. Esse curso eu poderia dar para vocês diretamente, mas eu sempre sou muito grato aos grandes mestres. E o Dr. Silvano Esguário, mesmo com a idade mais avançada, e eu sei que às vezes as pessoas falam assim: ah, mas parece que eu não compreendo tanto como o Dr. Silvano fala. Mas o Dr. Silvano Esguário vai te ensinar a conhecer profundamente, com calma, sem pressa, cada fisionomia, a nível teórico e nível prático, porque vai ser analisado também nesse curso a tua fisionomia. Bom, voltamos ao José Carlos. Né? Em relação ao curso, você entra ali, www.ravi cursos, e daí você se informa direitinho, tá bom? Observamos a Iris José Carlos lá no Iris Make, observamos a face, observamos o maior trauma aos 30 anos, mas eu ainda falei um pouquinho mais do L2. Por que que eu falei um pouquinho mais do L2? Porque foi um acidente que ainda está mexendo com ele, certo? A íris dominante dele, posicionamos a roda da abundância, gosto muito da roda da abundância. Por que que tem essa lacuna aqui, ó? Antes dos 42 anos. 42 anos foi quando ele teve a decepção. Será que a decepção no casamento dele começou antes? Um ano antes? E ele não quis perceber? Porque aqui, ó, está bem na posição da família,
e a saúde e disposição. Quer dizer que algo dentro da família, do relacionamento conjugal dele, não foi bem e mexeu na saúde. E isso o colega José Carlos, eu falo colega por quê? Porque ele é acupunturista, entende de saúde. Mas quando a gente não está bem, na verdade, a gente se perde. A gente precisa de alguém para nos ajudar. Eu espero poder estar te ajudando. Da mesma forma, quando eu precisar, você me ajuda. Mas com todas essas informações, de nada vai resolver se nós não tratarmos o José Carlos, né? Eu quero sempre que vocês tenham em volta de vocês, por exemplo, o mapa dos gêneros, vocês que fizeram o curso. Atrás do mapa dos gêneros tem um lindo poema aqui que a gente deve assinar o nosso nome e ler com atenção. Mas vamos tratar o Zé Carlos? Vamos lá. Constituição hematógena. Eu sempre tenho isso aqui já no Windows meu para imprimir e dar para o paciente. Não isso tudo aqui. Só a parte da alimentação. A gente tem que estudar desde o físico até a parte superior humana. Então, aqui, o que é a constituição hematógena? Quais são as predisposições física, emocional, mental? Aqui é a melhor alimentação para uma constituição hematógena. Tudo isso aqui é uma sugestão. O que tem aqui no sul, às vezes não se tem no norte, então você pode mudar algumas coisas. Mas o básico de uma constituição hematógena é evitar as carnes vermelhas. Como numa linfática, é evitar as farinhas brancas, tá certo? Então eu vou prescrever para ele os melhores alimentos, sugestão de chás, de sucos. Ele vai precisar da terapia qual? Portal do Tempo. Por que ele precisa da terapia Portal do Tempo? Puxa a tua memória. Qual que é o maior medo do José Carlos? É o medo do abandono. E no medo do abandono, tá? O Portal do Tempo me ensina, me conecta a viver uma vida plena, tá? Sem depender ou ter codependência de ninguém. Isso é muito importante você saber. Olha, eu não sei se você sabe ou se você estudou a aula da doutora Elisabetta. A terapia Portal do Tempo, ela contém a íris germânica. E a íris germânica, no seu simbolismo greco-romano, é o arco-íris, a ligação do superior com o inferior, do céu com a terra. Toda vez que eu preciso, que eu tenho medo do abandono, a terapia do Portal do Tempo me ensina que eu preciso me valorizar, reinterpretar meus traumas, que eu sei viver comigo mesmo e eu tenho uma conexão com o eu superior. Terapia Portal do Tempo limpa o teu ser, reinterpreta o seu gênero, tira traumas de família. Isso é muito legal. Além da terapia Portal do Tempo, eu vou prescrever o Oxygen Plus. Por que eu vou prescrever o Oxygen Plus para ele? Lembra aquele sinal mais azulado, aonde mexe na circulação dele? Precisa do oxigênio. Proteção e equilíbrio e uma OPI2. Dentro disso, eu vou tocar na coluna dele. A idade aonde ele está tendo o evento que ele começou a ter o problema no casamento, onde ele teve o acidente, tá? Aos 47 anos, eu estou na C7. E os 50 anos e 51 que ele está vivendo é na C1. Então, caros colegas, o trabalho é muito legal do microceometista irídio, da iridologia contemporânea. Você precisa ter uma atenção e um amor muito grande pela pessoa que te procura. Analisar onde é que está a causa, os maiores medos da pessoa e observar o físico dessa pessoa também, tá? Então vamos lá novamente, ó, só recapitulando. O José Carlos tem uma constituição hematógena, ele tem traumas aos 27 anos, que me chamou muito a atenção, que comprometeu a L2 dele, depois aos 47 anos, está vivendo os 50 anos e o seu maior medo é o medo do abandono. Quando eu tenho isso, eu faço esse tratamento com essa pessoa, o José Carlos. Lembrando que cada tratamento é único, cada ser humano é único, tá ok? Aqui nós temos um outro cliente, um outro paciente, tá bom?
Alguma dúvida em relação ao José Carlos, a íris dele? Se tiver, reassista o vídeo, anote as dúvidas, as perguntas, mande para o e-mail, tá bom? Agora nós vamos estudar um novo paciente. Todos vocês, quando tiverem dúvidas, devemos trocar as dúvidas entre os colegas, isso é bom. Às vezes eu sei coisas, às vezes eu não sei, às vezes você sabe, mas nós trocamos juntos, tá bom? Então vamos para esse nosso segundo paciente. Eu sei que é um pouquinho mais ligeiro, mas o que eu estou fazendo é relembrar a sua memória do que você já sabe. Masculino, data de nascimento 74, 1,83 m, um homem alto, 100 quilos, católico praticante, cirurgia septoplastia, joelho direito, ombro esquerdo, a mãe é diabético, o pai é diabético e doenças mentais. Olha, ele vem de um histórico familiar que não é fácil, né? A queixa é uma síndrome reumatoide. Tenho crise constante, como se fosse gota, mas meu ácido úrico é normal e a articulação varia. Um dia é no pé, outro dia na mão, outro dia joelho, vai variando. Então ele tem dores migrantes pelo corpo. Interessante isso. O mais interessante é que eu vi que todos os dois são acupunturistas, né? Antigamente, quando estava em crise, tomava anti-inflamatório e aliviava, mas o organismo já não estava respondendo tão bem. Não fico mais de uma semana sem ter crise, né, de dores. Isso já vem há muitos anos. Tem medo de falar em público, já perdi muitas oportunidades. Devo dormir em média 4 a 5 horas por dia, pouco. O sono dele não é bom. Não tem dificuldade com o primeiro sono. Vamos observando. Tem catarata no olho esquerdo devido ao colírio que tem corticoide. Quando está com dor, toma castanha da Índia, indiano. Ok. Olha como a face é diferente de uma pessoa para outra. Olha como esse lado aqui chama muito atenção. Ó. Observa, estou passando o mouse aqui. Ó. Vem do lado esquerdo, bem ovalado, e do lado direito, chego a criar tipo uma extensão do meu rosto. O que essa pessoa busca? Olha como o lado dele aqui, ó. Peguei esse lado, lado esquerdo, coloquei metade com metade, ó, gera uma harmonização facial. Peguei o outro lado, opa, mas é a mesma pessoa, é a mesma pessoa. É uma mesma pessoa com grandes conflitos entre a racionalidade e a emoção, entre eu querer controlar tudo em minha volta e não acreditar que as pessoas tenham competência de serem boas. Parece que elas sempre independem de mim. E as pessoas não dependem de nós. O dia que nós partirmos, acabou, eles vão ter que se virar sozinhos. Olha que íris legal, já outro ser humano, uma íris direita, uma íris esquerda, e a constituição dessa pessoa. Ah, como é que funciona? Vamos lá novamente, então, observarmos o Iris Make. Também deixei salvo aqui. Como não tinha o nome dele, eu botei terapeuta. Agora vamos observar se vem junto aqui. Buscar clientes, terapeuta. Ah, não foi encontrado. Como é que estava lá? Vamos ver se eu vou voltar lá. Olha que às vezes a gente distrai, esquece o nome da pessoa. Masculino. Acho que eu botei só masculino, porque não veio o nome dele. Vou procurar pelo masculino. Masculino. Ah, tá aqui, ó. Eu não tinha o nome dele, só botei masculino. Novamente, ó, 45 anos, já é um outro centênio. Ao chegar a esse ponto da estrada e olhar para trás, é comum as pessoas sentirem necessidade de acharem respostas sobre o sentido da vida. O desejo de ter certeza sobre sua missão se torna muito forte. A sensação de ter perdido tempo ou de ter desviado o caminho pode aparecer. Mas, em vez de se deixar levar por conclusões negativas, é uma chance nova de buscar sua missão e os seus talentos. Caso eles tenham ficado pelo meio do caminho, ele está buscando conhecimento. Íris dominante, qual será? Íris direita. Bem diferente do nosso último paciente, o José Carlos.
uma constituição mista biliar, banda de sistema nervoso autônomo contraída, com muitos e muitos sinais profundos de raios solares. E olha como já dá para observar que tem um raio solar bem forte. Será que esses sinais dele têm profundidade? Não tem profundidade? Será que isso provoca essas dores? Da onde vêm essas dores? Observa aqui que eu tenho um grande número de sinais na área mediastínica. E olha esse evento traumático aqui nessa idade, ó. Ele entra e chega a tocar na pupila. Como é interessante. É um outro ser humano reclamando de dores e que tem timidez porque não consegue falar em público, não é verdade? Se ele conseguisse falar em público, ele teria tido várias outras oportunidades na vida. É muito importante nós entendermos que doença não é só uma parte física. Toda doença física tem um sentimento, tá? Por trás dela guardado. Bem estreita. Hoje o meu mouse aqui não está muito bom, então eu agradeço a compreensão de vocês. Esse aqui é o maior sinal, né? Ó. Não tem, eu acho, outro mais próximo. Aqui está relacionado com a expansão. Como era que o meu papai e a minha mãe me tratavam? Será que me tratavam bem? Será que acreditavam em mim? Ou será que não? Será que eu senti falta deles? Não, que ninguém aqui está botando culpa em papai e mamãe. São formas de criação, são formas onde se acreditava que poderia ser diferente na vida. Ó. Aos 13 anos, não, aliás, 13 eu botei mais para cima, é bem sempre no centro dessa bolinha. Ó. 14 anos, medo de perder tudo e todos que ama. Da onde vem esse sinal? Vem daqui, ó. Eu tenho um raio solar, que eu estou carregando uma história de vida, porém eu tenho um ponto de defeito muito pequeno que me diz quando eu venho aqui atrás, eu estou no meu trisavô. Será que esse terapeuta do sexo masculino, ele é do Mato Grosso? De onde é que ele foi? Qual foi o medo que eles tinham? Por que eles foram tão proibidos, essa família? Por que sexo é um tabu na vida dessa pessoa? E por que aqui, olha, eu estou no amor estorge, eu fui abalado e enganado muito pelos outros? Isso também é muito interessante fazer essas perguntas, porque nessa idade de 14 anos, olha, o que acontece? Vai acontecer de eu estar buscando apoio, talvez a primeira namorada, um serviço, por que me proibiram? Por que me colocaram para baixo? Por que eu sou tão perfeccionista? Você pode pedir para o masculino fazer essa pergunta: por que você quer ser tão perfeccionista? Isso é interessante. E uma coisa eu posso garantir a vocês: o maior medo dessa pessoa é o medo da crítica. Estamos estudando dois pacientes. Um com medo do abandono, lembra? Precisou da terapia Portal do Tempo, e um com excesso de medo de crítica. Esse excesso de medo de crítica dele leva ele a várias contrações musculares. O raio solar nós sabemos que dá espasmos, contrações e dores muscular. Temos dificuldade de interpretar as mensagens que vêm do externo e de nos expressarmos internamente. Ele não tem artrite reumatoide, ele entra no quadro de fibromialgia. E isso tudo é causado pela contração que ele tem, tá? Banda de sistema nervoso autônomo fechada, a pessoa se integra dentro dela, os raios solares, o maior evento traumático aos 14 anos, que pega 14 anos conferindo a D1, medo de perder as coisas, medo de amar e ser amado. Isso é muito interessante. E um sentimento de ter sido enganado, de ter sido proibido. Podemos ajudar essa pessoa? Vamos observar, né? Vamos fazer um tratamento, vamos observar o retorno, né? Vamos observar o
trisavô na D1. A coluna na D1, então você tem eu sou o centro, a lateral é o meu pai, a medida de 1 cum é o meu avô, 2 cum é o meu bisavô, 3 cum é o trisavô. Observa na coluna dele se ele tem sinais ou manchas, tá? Então vamos voltar lá, ó. Esse aqui é o seu José, é o masculino, eu só coloquei o nome masculino que não veio o nome dele junto. As diferenças que ele tem no interno e no externo. É uma pessoa com muitos conflitos e o maior sofrimento dessa pessoa é não revelar seus conflitos. Uma constituição mista biliar, a alimentação melhor para essa pessoa, ele tem o medo dele é o medo da crítica, então ele precisa da terapia, proteção e equilíbrio. A terapia, proteção e equilíbrio, ela vem de uma planta que é a Galantina nivalis, tá? Que é uma planta que se chama bucaneiro, né? É a primeira planta que sai no inverno europeu na Escócia. Ela representa sair da escuridão para ir para a luz. E é isso que eu quero fazer com essa pessoa. Tirar ela da escuridão que ela vive para a luz e para que ela possa mostrar como ela tem capacidade. O que eu digo a vocês, caros colegas, toda essa parte da terapia da íris foi desenvolvida em cima da íris, para o profissional irídio. Isso é único, tá? Então, essa é a primeira parte. O sono natural, porque não é porque ele dorme pouco, ele dorme mal, tá certo? A OPI dele é uma OPI 1. Eu tive dificuldade para encarar a OPI dele ali, para acertar a OPI dele. O cogumelo real e o Vital Harp. Vital Harp eu falo pouco dele, porque a gente tem pouco Vital Harp no Brasil, né? Então é muito importante. Ah, o outro slide que você viu ali foi, eu estava assistindo a aula do professor John Andrews, que me convidou junto com a Niceia. Muito bom, somos colegas já há mais de 20 anos. Até estava comentando com ele a saudade que eu estou por causa da parte da pandemia. Quero tirar uma dúvida com vocês aqui novamente, ó, da OPI. Tem OPIs que não são fáceis para a gente observar. Então, novamente, eu venho aqui, eu dou um zoom. Eu gosto primeiro de aumentar aqui essa partezinha aqui embaixo. Mas isso aqui é de cada pessoa, cada terapeuta faz da forma que ele mais acha melhor. Deixa eu desfazer. Ok. Só mais um pouco. Então, primeiro fator, eu coloco a linha horizontal e vertical no final da pupila, que aqui não está fácil de observar. Aí faço o primeiro círculo. Isso é medido em microns, né? E não é fácil, às vezes, uma medida somente no olhar. Vai com os anos, a gente começa a ter uma experiência maior. Ó. Fechei aqui a OPI dele. Ó. Ó, tem acima de 280 microns. Tá legal? Então, assim, ó, essa OPI dele vai repor os oligominerais. O oxigênio vai limpar. O cogumelo real aumenta o sistema imunológico dele. O Vital Harp tira as dores. E o sono natural vai descansar, porque ele é uma pessoa que não descansa. E o proteção e equilíbrio vai tirar o medo da crítica que ele tem. Isso é muito importante. Nós entendemos por que essas pessoas têm um medo tão forte da crítica, tá? Então, caros colegas, eu espero poder ter esclarecido. Nesse caso aqui, o trisavô dessa pessoa já traz um trauma, porque nós estudamos a parte dos gêneros, né, da pessoa, da constelação familiar, e vamos tratar e melhorar as dores dessa pessoa. Esse aqui, o José Carlos, tem o medo do abandono. Ele precisa ser autossustentável e deixar de ser codependente e resolver a situação de relacionamentos dele e deixar de ter o sentimento de humilhação. Esse outro senhor precisa integrar o que está dentro e o que está fora dele e deixar de ter medo da crítica. Ele já é autossuficiente. Todos dois são pessoas excepcionais, porém faltam a ambos
um sentimento de valorização pessoal. Esse aqui é um tipo de tratamento, esse aqui é outro tipo de tratamento. Esse aqui tem uma dependência, o medo do abandono, precisou da terapia Portal do Tempo. Esse aqui tem o medo da crítica, precisou da terapia Proteção e Equilíbrio. Para mim, Clodoaldo, colega de vocês, são 3 fatores muito importantes, não é? De uma terapia. É ou desenvolver sabedoria, ou confiança, ou liberdade. Esse aqui faltava liberdade, esse aqui faltava confiança. Quando eu faço isso, todo o restante, toda a outra parte da medicação física tem uma ação muito maior. Vamos fazer o tratamento, 4 semanas fazemos o retorno, observamos o que melhorou, o que não melhorou. Se nós ainda vamos trabalhar por mais 4 semanas, tá bom? Forte abraço para vocês, espero poder ter esclarecido isso, Maria. E em setembro estaremos todos juntos estudando o tempo, tá? De forma prática. Um abraço a todos vocês.